Rádio Ilha Capital é bem melhor. Ágora RS. Alô, amigos da Rádio Ilha Capital. Nosso podcast da semana passada foi muito interessante. Teve uma repercussão, para mim, inesperada. Ele tratou sobre Dia dos Pais, filhos adotivos e biológicos, paternidade, papéis e funções. E como a nossa rádio é web, a gente não consegue avaliar quais são os rincões em que os programas vão alcançar. Além disso, eles ficam ainda disponíveis nas plataformas como o Spotify, o Deezer, o Google Podcasts e, principalmente, no site da Rádio Ilha Capital. Lá, quando se entra no site da rádio, tem lá no menu a palavrinha podcast. Se clicarem ali, vai aparecer os 8 programas já gravados. E esse último, em especial, teve um retorno que me chamou a atenção. E foi via WhatsApp que eu recebi um áudio, que eu vou colocar em seguida, da Simone. Uma pessoa muito querida, especial, uma menina que foi acolhida também pela Aldeia Infantil Brasileira SOS. De lá eu a conheço. Hoje uma mulher profissional, técnica de enfermagem, tem uma filha, tem um neto, e a Simone me mandou pelo WhatsApp o que ela entendeu do programa. Eu não teria a capacidade que a Simone teve de extrair das falas do Ricardo e da Isadora aquilo que nós tentamos passar para a audiência do programa Ágora RS na semana passada. Então eu vou colocar aqui na sequência esse retorno que eu tive da Simone. Pena que eu não consigo colocar todos os retornos que eu tive via outras mídias, por e-mail também, pelo próprio site da rádio, né? Foram muitas pessoas que manifestaram interesse em continuarmos abordando o mesmo tema. Então, eu agradeço a Simone por ter concordado de eu socializar com essa audiência da rádio o que ela captou da mensagem, né? E em seguida falaremos com uma outra entrevistada, que é a Amanda Figueiredo Garcia. Bom dia, Sor. Sor, deixa eu te falar, eu tô vendo aos poucos, né? Daí eu vi o programa do Dia dos Pais, muito show. Amei, amei, amei. Outra coisa, ali naquele texto que tu leu, bem no início, é bem aquilo ali mesmo, né? A gente quer impor para os filhos, muitas vezes, as nossas vontades, coloca coisas na cabeça deles para que eles se sintam culpados para nossas vontades prevalecer, não trata eles de igual para igual, como se ser pai e mãe é saber tudo. Eu era assim. E quer que os filhos... a gente passa uma carga para eles, tipo, o que eu não consegui realizar, uma responsabilidade, né? Nessa carga vem a responsabilidade que eles têm que realizar o que a gente não conseguiu realizar, no caso principalmente nas profissões, fazer coisas que a gente não conseguiu fazer, a gente espera que os filhos façam. E tá errado, né? Está muito errado, porque no momento que se faz isso, tu está colocando uma responsabilidade no teu filho que tu pode causar uma frustração, problemas bem graves, assim, emocionais, futuros. E outra coisa bem interessante que eu achei ali é que a gente pega e tenta fazer com que os filhos fiquem dependentes da gente, não dando a oportunidade deles decidirem o que eles querem, o que é melhor para eles,
como seguir, a gente está aqui para orientar e auxiliar eles na escolha deles. E muitas vezes a gente quer que eles escolham o que a gente acha que é melhor para eles. E aí é uma maneira que a gente tem de estar sempre coordenando, no caso, a vida dos filhos, né? Nunca perder a posição de pai, de mãe, ou papel, sei lá, ou a missão, não sei qual o título certo definido, né? Mas é bem complicado, porque eu sou uma no que eu posso, assim, agora nem tanto, já fui mais. Hoje eu já estou mais me doutrinando em relação a isso. Mas é bem complicado, né, Sor? Os estragos que a gente faz emocionalmente nos filhos quando a gente faz esses tipos de... Quando a gente tem esses tipos de atitude que foram citadas aí nesse texto. Bem interessante, achei muito bacana. Bem legal tu ter convidado o professor Ricardo para participar do programa contigo. Porque vocês dois sabem bem direitinho, né? Falar sobre adoção, darem dica, porque foram duas pessoas que passaram pela mesma situação, então é muito legal quando a gente consegue debater de igual para igual. E outra coisa, eu dei risada quando tu fazias campanha para arrecadação de material escolar e ele todo desconfiado. É bem típico dele, né? Ali de ficar desconfiado, de ficar com o pé atrás. Eu achei muito legal mesmo tu lembrar isso aí. E hoje vocês são melhores amigos, né? São bem parceiros, assim, muito bacana mesmo. Porque de uma insegurança gerou uma longa amizade. Porque ser amigo não é confiar em tudo, não é acreditar em tudo. Muito legal mesmo. Adorei esse programa. Adorei, vocês ali debateram vários assuntos bem importantes, deram várias dicas para que eu também acho, Sora, eu acho que ali é onde as pessoas dizem que estou encontrando dificuldade, estou encontrando estou achando bastante difícil essa questão da adoção. Eu acho que tudo que a gente vai fazer, que a gente tem vontade de fazer, mas a gente não tem certeza de que quer mesmo, o universo coloca as dificuldades para ou a gente lutar mais e ver que é aquilo mesmo que a gente quer, ou a gente desistir, que daí não era realmente o que a gente queria, né? Eu vejo assim. E é bem aquilo que tu disse. Como que tu vai adotar uma criança? No caso, a adoção já é uma coisa bem complicada, tanto para a criança quanto para quem está adotando, porque na maioria das vezes tu pegar que nem o Ricardo pegou, uma criança com 6 anos e meio, já vem toda já com grande parte assim dentro dela já tudo não é formado, porque tem muita coisa que tu pode modificar, mas tipo assim, já vem já com, vamos dizer, com a identidade dele. E aí para tirar aquilo ali, tu vai fazer ele se sentir todo perdido, todo confuso também, né? E dependendo do trauma também de como aconteceu a separação e aquela separação ali do convívio familiar é complicado para a criança. Os traumas que tem dentro, que mais cedo ou mais tarde serão colocados para fora, né? E para a família que está adotando também trabalhar, entender, fazer um trabalho de ajuda com aquela criança. Então eu acho bem interessante, na hora que for fazer a adoção, eu ter certeza que é aquilo mesmo que tu quer, que tu vai ter o tempo disponível para interagir, para cuidar, para fazer o que for preciso pelaquela criança ali. Porque senão a criança já passou por uma coisa desagradável, que é estar longe das suas raízes. Porque quando tu nasce, é a tua raiz, né? A tua árvore é a tua árvore, que tu tem ali a tua família, o teu biológico tá ali naquela árvore ali que tu nasceu, entende? Naquela semente ali. E aí para ti sair daquilo ali já foi um trauma, dependendo da maneira que foi a separação. Porque ninguém quer, por mais, eu vejo assim, por mais maus tratos que tenham, tu vai pegar uma criança, tu vai perguntar, a maioria não quer sair da volta dos pais, quer ficar ali, prefere passar trabalho, mas ter o pai e a mãe ali. Eu já vi
várias situações assim, sabe? E aconteceu comigo também. Tipo, eu sabia que o meu pai era alcoólatra, eu sabia que o meu pai tinha matado a minha mãe, todas essas coisas eu sabia. Mas quando o juizado de menor me tirou do meu pai, que foi toda uma situação que, se tu me perguntar direitinho, eu consigo te contar em detalhes, eu sofri muito. Eu fui para a FEBEM, que era lá em Viamão, no Samiro, voltei. Eles me trouxeram de volta, acho que eu fiquei uma semana, eles não aguentaram porque eu chorava muito, eu não queria comer, eu queria estar com o meu pai, mesmo sabendo que o meu pai era alcoólatra, que o meu pai tinha matado a minha mãe, que o meu pai deixava nós trancados dentro de casa para ele ir trabalhar, que eu ficava sozinha com meu irmão, tudo isso eu sabia, mas pergunta para mim se eu queria ter saído da volta do meu pai, não queria. Quando me tiraram, o juizado de menor me puxou dos braços do meu pai, foi a maior tristeza para mim, Sori, eu me lembro direitinho. Então, eu vejo muitas crianças que, se tu perguntar, eles moram em vila, eles não têm comida, sofrem maus tratos. Se tu perguntar, tu quer ir morar num lugar, num outro lugar, onde tu vai ter comida, onde tu vai ter as coisas, a maioria tu vai ver que eles não querem. Eles não querem sair da volta daquilo ali, entendeu? Que eles vivem, não sei te explicar o que é, mas eu, no meu caso, eu não queria sair da volta do meu pai. Eu tinha medo de perder o meu pai. Então, é complicado, daí já sofre um trauma, que é a separação da família biológica. E aí vai para uma família onde tu tem uma esperança de ter um mundo melhor, de crescer melhor, de ter vivenciar novas situações, entendeu? E aí, novamente, tu é abandonado. É complicado. Então, eu acho muito interessante, muito importante esse trabalho que o juizado de menor faz, de ver direitinho. E, querendo ou não, as energias emanam também o que a gente quer. Porque quando a gente quer, a coisa dá certo. E quando a gente tem dúvidas, são colocados obstáculos para a gente ter a total certeza e continuar lutando, que daí o universo vai ter a certeza de que era aquilo mesmo que a gente queria, ou vai acontecer uma desistência, que daí vai ficar provado que, graças a Deus, graças às energias, graças ao universo, graças às forças divinas, aquela criança não vai passar de novo por um novo abandono, né? Ai, Sor, muito bacana, Sor, eu amei esse programa, amei, cheguei a chorar ali quando tu falou pro Ricardo dar um exemplo, assim, de como é que é tu adotar uma criança, e chorei também ali na parte que tu falou, que graças a Deus tu vê que o que aconteceu com muitas crianças que foram abandonadas, eles têm os filhos e eles não abandonam também, dependendo do tipo de trabalho que são feito com eles, entende? Que nem ali na aldeia. Só achei que faltou tu tipo assim, ó, tu podia ter dado exemplos de pessoas que passaram pela mesma situação, entendeu? Foram abandonadas pelos pais e hoje têm seus filhos, têm suas famílias e não largam os seus filhos, não abandonaram. Entende? Eu acho que faltou essa partezinha aí. E que eu ficaria muito feliz se tu pegasse e citasse, sabe? Porque ali na aldeia teve filhos que abandonaram. Uma grande maioria abandonou. Ah, mas vamos contar que seja a minoria, mas a minoria que vale a pena, entendeu? Não adianta tu ter uma grande maioria que não faz, mas tu ter uma pequena minoria que faz o melhor, entende? Então, eu me coloco nessa minoria, que eu, com toda a minha dificuldade, com todos os meus problemas de saúde, tem uma coisa que eu passaria tudo de novo, por qualquer situação de saúde, por qualquer situação de tratamento, mas uma coisa que eu nunca faria era abandonar minha filha. Jamais, jamais, jamais. A minha filha é o meu, como é que eu vou dizer, é o meu alicerce, que me dá força, que me dá, que me ajuda, me auxilia em tudo assim que de bom ou ruim que vem para o meu amadurecimento, para o meu aprendizado. Então, eu sou muito feliz na minha missão, no meu papel, na minha escolha de ser mãe. Então, Sor, eu amei o programa, amei, amei, amei. Parabéns, parabéns, parabéns. E feliz Dia dos Pais, porque tu, além de ter uma filha, né, tu não tem só uma filha, tu tem vários filhos, vários que te consideram, eu pelo menos te considero
um paizão, porque tem coisas que tu me auxiliou, que hoje estão muito gravadas na minha cabeça, a questão de eu ter segurança, confiar em mim, acreditar em mim, acreditar que eu tenho capacidade, que eu consigo, que as coisas, por mais obstáculos que tem, a gente não pode desistir. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Quer comprar um imóvel com toda a segurança no norte da ilha de Santa Catarina? A Diego Lomba Imóveis está há 20 anos oferecendo a certeza do melhor negócio. Para encontrar os melhores imóveis nas mais lindas praias de Florianópolis, visite nosso site www.diegolombaimoveis.com.br ou fale conosco pelo número 48-3284-5010. Venha tornar possível o seu sonho. Aqui na Tudo em Metro você encontra os mais diversos produtos, qualidade e preço justo, além de contar com o melhor atendimento da cidade. Contribuição, honestidade e excelência são valores que você só encontra na Tudo em Metro. Nossa família está esperando por você. Rodovia João Galberto Soares, 396, Ingleses. A excelência no atendimento. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Sejam bem-vindos. Bom, após termos ouvido o depoimento da Simone, nossa próxima convidada, entrevistada, se chama Amanda Figueiró Garcia e ela é filha adotiva. Ela vai contar um pouco para nós como é que foi a primeira percepção que ela teve de que era aquilo que o Ricardo Jorge no programa anterior falou de filho do coração, filho da barriga, aquela coisa toda, né? Tudo bem, Amanda? Oi, tudo bem? Tudo beleza. Então, seja bem-vinda aqui no Ágora RS. Obrigada. Nós fizemos um programa anterior, tu deve ter ouvido ele, que falava sobre paternidade, Dia dos Pais, Sim. Papéis e função dos pais, né? A ênfase foi muito centrada nos pais. Uhum. E hoje a ênfase é centrada nos filhos. Uhum. Ouvimos a Simone falando um pouco sobre a vida dela enquanto ela esteve dentro da aldeia infantil brasileira SOS, depoimentos muito interessantes. Sim. Ali. E agora a gente gostaria de conversar contigo também sobre isso. Tu tem mais irmãos? Eu tenho 2 irmãos biológicos, né? Da parte adotiva eu não tenho. Mas biológico sim, eu tenho um contato super legal com eles também, que é a Sara, que tem 14 anos, e o Samuel, que tem 11 anos. E a tua mãe biológica se chama? A minha mãe biológica se chama Jane. Também tenho bastante contato com ela e com as crianças. Interessante essa proximidade da mãe biológica e dos irmãos por parte de mãe, porque geralmente os pais adotivos têm receio de fazer esse contato, né? Tu lembra quando foi o primeiro contato que tu teve com a tua mãe biológica? O primeiro contato que eu tive com ela, na verdade, foi fotográfico, né? Os meus pais, quando eu falo meus pais, são os meus pais adotivos, que pra mim são tudo que eu tenho, né? Então, os meus pais, eles sempre tiveram fotos dela gestante, de mim, né? Até para contar um pouco da história. Então, na verdade, meu primeiro contato com ela foi fotográfico, né? Sempre tinha aquelas fotos quando havia alguma dúvida, minha mãe e meu pai pegavam aquela foto, me mostravam aquela foto e estava tudo certo. E depois de um tempo, quando eu ainda era criança, não sei te dizer exatamente quantos anos eu tinha, eu tive o primeiro contato com ela físico, né? Nos conhecemos pessoalmente, de novo, né? Nos conhecemos pessoalmente, ela foi lá na minha casa dos meus pais, e a gente se conheceu, assim, eu era nova, né? Mas eu lembro que eu olhei pra ela e já conheci aquela mesma da foto,
E foi bem legal, ela teve ali um tempo ali com a gente, conversamos bastante. Então eu tenho esse contato com ela desde pequena, né? Coincidentemente ela foi também aluna dos meus pais, uma época, né? Então tive fotos das minhas duas mães no aniversário do meu primeiro aninho. Sempre soube dela, assim, né? Sempre foi tudo bem esclarecido. Eu soube que ela também foi criada na Aldeia Infantil Brasileira SOS, né? Ela foi irmã de criação da Simone, né? Simone. Porque naquela época era um lar para crianças carentes, né? Então elas moravam todas juntas lá na aldeia. Era um lar para crianças que não tinham família biológica, né? Isso, era um lar para crianças que não tinham família biológica. Moravam lá até uma certa idade, né? Moravam, estudavam até uma certa idade. Aos 18 anos, mais ou menos, quando tinham, além da sua emancipação, uma segurança para poder sair da instituição, ter um cantinho, ter um lugar para morar, para trabalhar também, a pessoa saía, né? É como uma família comum que os pais não mandam os filhos embora quando fazem 18 anos, né? E tu lembra com que idade tu foi adotada? Te informaram? Eu não sei direito, mas eu acredito que com um aninho eu tenho foto em casa já, né? No colo da minha mãe, enrolada nas cobertas. Então eu acredito que com essa idade eu já estava em casa. E na escola, como é que foi assim a relação de ti com os colegas? Eles souberam desde sempre que tu era adotiva, ou isso não foi relevante? Um pouco não foi relevante, e os que eram um pouco mais curiosos, né, dos meus colegas, assim, eu contava, eu nunca tive problema com isso, né? Porque para mim eu sempre enxerguei como uma gratidão, como uma bênção, sempre fui muito grata por ter sido adotada, né? Se não fosse isso, eu não sei onde eu estaria hoje, com que condições, né? Então, no colégio, pra mim, sempre foi super tranquilo, assim, os coleguinhas, tudo. Inclusive, até, eu não sei, tem gente que fala, né, que de acordo com a convivência, a gente vai ficando parecido não só nas atitudes, mas fisicamente também, assim, nossa, como tá parecido com teu pai, nossa, como parecida com a tua mãe. E eu pensava, mal eles sabem. Mal eles sabem que não é. Eles, realmente, sou muito parecida e tal. Mas eu sou adotada. É uma semelhança que vai além do Rádio físico. Ilha Capital, 100% gaúcha. Teus pais devem ter te educado com um critério que eles tinham à época, né? E então também essa maneira de pensar a vida, de pensar as relações sociais, a educação, deve ter ficado impregnado em ti. Isso se reflete, inclusive, mais tarde. Tu está trabalhando hoje, tu tem uma formação. Qual é a tua formação? Sim, eu sou técnica em saúde bucal. Faz uns 6 anos já que eu sou formada. E atualmente trabalho, sim, numa clínica. Uma clínica já faz um tempo também, uma clínica particular. E tu mora com os pais ainda ou tem vida própria? Como é que é? Eu tenho 2 casas, né? Meus pais, eles são separados faz muito tempo. Eu era bem pequena quando eles se separaram. E desde então eu sempre tive 2 casas, 2 festas de aniversário, né? Sempre foi bem tranquilo. Então eu passo um tempo com a minha mãe, daí depois eu passo um tempo com meu pai. E tem semanas que eu fico um dia com cada. Eu vivo com a minha mochila, né? Levo roupa suja, trago roupa limpa, e assim eu fico pra lá e pra cá. E sempre foi assim, sempre tive que ter um planejamento, inclusive no colégio, por causa dos livros, né? Amanhã eu vou pra minha mãe, então amanhã eu tenho que pegar os livros, porque no outro dia vai ter. E assim de acordo com as matérias. E de acordo com as matérias, de acordo com o tempo, saber se vai estar frio, se vai estar calor, carregar a roupa. Mas pra mim isso tá super na minha rotina, porque sempre foi assim, né? Eu era bem novinha quando eles se separaram. Então isso faz parte da minha rotina, já tô super acostumada a ficar indo e vindo. E sobre a tua profissão, Amanda, tu disseste que está há uns 6 anos trabalhando
na área da odontologia, né, que é saúde bucal. E como é que tu está te sentindo profissionalmente? Assim, tu pretende fazer o vestibular mais tarde para odontologia? Olha, não é uma coisa que eu desejo muito fazer, porque requer tempo para estudo. Hoje eu estou super feliz com a minha profissão, com a profissão que eu escolhi. Eu gosto bastante de atuar nessa área. Mas o futuro a Deus pertence, né? Que um dia me desperte a curiosidade, a vontade de fazer, de estudar, de querer prestar vestibular para fazer. Pode ser que um dia aconteça, eu não descarto essa possibilidade. E já que tu falou em Deus pertence, o futuro, como é que é a tua religiosidade, assim? Como é que foi a tua introdução na religiosidade e hoje como é que tu te sente? Eu atualmente, né, eu sou espírita, né, é uma crença que fala, não é uma religião, porque ela não requer obrigações nenhuma. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção no espiritismo, e também desde pequeno meu pai sempre me levou numa instituição que se chama Terceira Revelação Divina, para fazer os ciclos, né, ali do espiritismo, aprender como é que funciona realmente, né. Era um centro espírita? Era um centro espírita bem legal, tive professores que marcaram bastante na minha vida, que às vezes eu encontro elas na clínica, inclusive, estou trabalhando e tá lá. Olha que legal. E como é que tá teu pai? Como é que tá tua mãe? Né? E foi muito legal, assim, aquela época deu para aprender bastante coisa, tirar bastante curiosidade, né? Porque quando a gente está crescendo, a gente tem curiosidade de tudo. Se fala em Deus, né? Mas tá, e aí? E quem fez a natureza foi Deus. Tá, como assim, né? Então o espiritismo me esclareceu bastante coisa, bastante dúvida que eu tinha, e foi bem legal, assim. Hoje eu gosto bastante, né? O meu pai minha mãe também, eles têm bastantes amigos em comum que também são do espiritismo. E a gente aprende a lidar com situações da vida, né? Algumas coisas que a gente tem que parar para pensar, e o espiritismo ajuda bastante. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Como tu bem falaste agora, ele não é uma religião, é uma doutrina, né? Não, é uma doutrina. É uma doutrina. Que não exige coisas da gente, assim, no sentido de frequentar todo domingo. Isso, essas obrigações, assim, eu já fico com o pé atrás, né? Porque eu não sou obrigada. Se é uma coisa que eu tenho, que eu estou escolhendo, eu não tenho que ser obrigada a cumprir, né? Então, e o meu pai também, ele super engajado no espiritismo, assim, com leitura de livros, reuniões online. Então, eventualmente, eu estou na cozinha e ele está na reunião, eu estou ouvindo todo o papo deles ali, né? E alguma coisa fica assim na cabeça, ou até mesmo de curiosidade, e sempre tem algum assunto novo para tratar sobre isso, né? E como é que são os teus hobbies? Meus hobbies, te falar que hoje em dia até não tenho muito. Que eu como eu trabalho bastante de segunda a sábado, eu curto chegar em casa e ver um Netflix. Ver um filme com meu pai, ver um filme com a minha mãe, dar aquela relaxada. Às vezes hoje eu vou pra cozinha. O que eu vou fazer? Eu vou fazer tal e tal. Daí ir no mercado, comprar os ingredientes, isso me dá um certo prazer. Vou fazer assim, vou fazer, sabe? Deixa eu em casa, eu faço uma comida legal, diferente. Assistir um filme, trocar alguma ideia de alguma série que eu assisti, de algum filme de indicação, alguma coisa assim. Curto muito ir para Ipanema domingo, tomar um chimarrão. E levo meus irmãos, o cachorro, minha mãe. E como é que foi o teu Dia dos Pais? Meu Dia dos Pais foi muito legal, muito legal. Eu tô, que nem eu falei, né? Eu tô sempre tentando inventar alguma coisa na cozinha. Então eu combinei com o pai da gente fazer um peixe, um salmãozinho no forno. E a gente ficou ali e tal, até a sobremesa em comum a gente combinou. A gente tem uns gostos em comum que, inclusive, acho que é um dos únicos, né? Porque meu pai tem uns gostos bem peculiares, assim, né? Ele não tem um paladar muito apurado, né? O que tiver ali pra ele tá bom. É mesmo? Que coisa! Então
Então, pra esse Dia dos Pais, eu resolvi uma coisa que ele me dava quando era pequena, que é churros, né? E aquilo me traz um gostinho de infância, umas lembranças muito boas. E eu falei, vou ter que pegar um doce de leite e fazer uma sobremesa pra nós. Então, na verdade, a sobremesa pra nós foi o melhor momento, né? Do Dia dos Pais. Assistimos um filme bem legal que tá também na Disney, que é o Soul, né? Sim, também... o lançamento da Disney, aquele que é sobre um professor de música que teve um acidente e morreu bem na hora que ele estava tendo sucesso. Isso, e também retrata um pouco disso que a gente falou agora há pouco, né? Sobre a sobrevivência da alma. Exatamente. Então, para nós, o Dia dos Pais foi muito, muito tranquilo, foi do jeito que a gente gosta. Foi bem de boa. E a profissão dos teus pais? Olha, o meu pai, ele é aposentado atualmente, mas ele era professor, também ele foi coordenador dos projetos sociais do Estado uma época, sempre engajado com criança. A vida dele era estar envolvido com as crianças. A minha mãe também, ela era professora de ciências uma época, né? Depois ela foi técnica de enfermagem e atualmente ela trabalha no Hospital Conceição. Me conta aí, Amanda, quais são as lembranças que tu tem da tua infância? Eu tenho umas lembranças muito boas mesmo. Os meus avós, por parte de pai, eles tinham um sítio em Guaíba, que chamava, vamos pra chácara. Nossa, aquilo era tudo pra mim. Porque chegava as férias do colégio, eu só queria saber de ir pra lá com a avó e o vô. Mas eu gostava mesmo era de subir em árvore, de andar a cavalo, andar de bicicleta na porteira, brincar de barro, fazer comidinha pra minha avó comer. Nossa, quando ela me pedia pra pegar um tempero na horta, pra mim era um prazer. Eu pegava a minha bicicletinha com um cestinho na frente, ia até a horta e voltava. Aquilo era incrível. Meu avô acordava cedo para tocar as vacas de campo e aquilo, meu Deus, vô, me chama, não me deixa dormir. Eu quero ver, eu quero ir junto. E sabe, tudo. Ele tinha umas abelhas também que quando eu acordava ele já tinha ido lá e eu vou, mas me leva. Ele, não dá, tem que ter uma roupa especial. Pra mim, assim, a chácara, pra mim, tem muitas. Natal, passamos muitos natais. Páscoa, meu Deus, Páscoa de esconder os ovinhos, assim, se eu fechar os olhos, eu consigo me imaginar lá fazendo aquilo de novo. De tão bom que era, muito legal. Tu levava amigos e amigas também pra lá? Levava. Eu tenho uma amiga, a Bruna, né, até hoje. Ou seja, faz 21 anos que nós somos amigas, nos conhecemos no ano 2000. Ela participava bastante, assim, também. O meu pai nos levava, às vezes, pra chácara ou pra casa da praia. Ela dava sempre junto comigo. Até depois que a gente cresceu, assim, hoje, casualmente, eu sou madrinha da filha dela. Também não teria como ser diferente, né? A gente tem um super contato, assim. A filha dela, que é a Sofia, é incrível, uma criança incrível. Não consigo ficar muito tempo sem ficar junto dela, sem vê-la, né? Impressionante. Mas se o teu pai gostava tanto de criança, então tu tem mais irmãos adotivos? Não, adotivos não. Por que será que ele não quis, né? Olha, daí questões pessoais, eu acho, né? Mas biológicos eu tenho. E também ele sempre teve criança na volta, né? De repente pode ser por isso. Sempre tinha alguma criança junto. Mas tu não sente falta, não sentisse falta na tua infância de ter um irmão, uma irmã para brincar? Até que eu não tive, porque como eu havia dito agora há pouco, eu tinha uma amiga, né? Que estava sempre junto e também participava quando eu ia para Florianópolis, onde meus avós moravam. Tinha meus primos, minhas primas, então assim, ó, durante o ano tinha o colégio, né? Que daí tem todo mundo para brincar. E nas férias eu estava sempre envolvida com uma amiga ou com os primos, então... Bom, se tu é amiga da Bruna há 21 anos, então tu tem mais de 21 anos. Que idade tu tem? 26. Sou de 94. Legal. E planos para o futuro? Tem namorado? Atualmente eu tenho namorado, mas planos assim,
Não tenho muitos, né? Que eu gosto de viver um dia de cada vez. Com calma, sem pressa. Vamos viver o presente, o que está acontecendo agora. Legal. Né? Então, planos, tem que ser assim. Não necessariamente. Alguma coisa fica no pensamento, assim, mas... Amanda, e a família estendida, por exemplo, se tu tem avós, tu tem tios, tu tem primos, né? Como é que é a relação com a família estendida, assim, do teu pai e da tua mãe? Não, é ótima. Inclusive até porque eu fui a primeira neta da minha avó, né? Olha. Então isso daí eu carrego esse fardo com o maior orgulho até hoje. Eu tenho um amor e um carinho incrível, assim, pelos meus primos, assim. Eu sinto saudade deles, eu já mando mensagem, né? Porque eu era pequena, eles já participavam da minha vida. Sim. Né? Então, eu tenho dois primos que são afilhados dos meus pais também. E eles, nossa, são tudo pra mim. Eu tive uma tia, né, que faleceu há uns anos, que também era incrível pra mim. Eu tinha um carinho enorme por ela. A tia Loli. Me espelhei muito também nela, porque afinal de contas ela fez parte da minha vida, né? Sabe que eu tô lembrando do Ricardo dando o depoimento dele quando ele se referiu que adotou 2 crianças, depois teve 2 filhos biológicos e aí num certo momento eles se tratavam por filho da barriga, filho do coração e tal, né? E aí daqui a pouquinho os filhos da barriga queriam ser filho do coração, eu quero ser filho do coração também. E os filhos adotivos tiravam sarro da cara dos outros, dizendo, uma vez era uma noite fria, eu te encontrei numa caixinha lá na rua. Eu sei que a partir de um certo momento, o Ricardo nos contou no programa anterior que não tem essa coisa de filho adotivo, filho do coração. É filho e acabou. Tem, exatamente. É filho ponto final, né? É filho ponto final, exatamente. Então, eu tenho a impressão que o teu pai não deve imaginar a vida dele sem a tua presença e vice-versa. A tua mãe também deve ser assim, né? Porque não se para no meio do dia assim, poxa vida, eu tenho uma filha adotiva. Isso não existe, né? Não, isso não existe de forma alguma. É verdade. Nunca existiu. E é bacana isso aí, até desmistifica um monte de coisas que as pessoas pensam sobre isso, né? Ou seja, não há uma descontinuidade assim, bom, até aqui é filho adotivo, daqui para diante eu tenho filhos biológicos, não existe isso mesmo, né? Nunca existiu isso. Por quê? Porque papel e função, que a gente leu na introdução do programa anterior, papel e função são coisas bem interessantes. O papel é quase como a gente prestar uma conta à sociedade daquilo que a gente pensa que é. A gente está pai, a gente não é pai, a gente está pai. Então, o pai ou a mãe, ou essas funções que é trocar a fralda na primeira infância, botar remédio no ouvido quando está doendo, dor de barriga, levar no pediatra, levar na escola, isso são funções. São funções. Agora, o papel é que a gente se complica bastante, porque às vezes a criança que era pequenininha vai crescendo, e daqui a pouquinho ela está com 10 anos, 11 anos, 12 anos, e os pais continuam tratando ela com os mesmos cuidados como ela tinha quando ela tinha 5 anos. E no texto que eu li também, o mais interessante é que às vezes o filho está com 40 anos e os pais dizem, faz o que eu estou te mandando porque eu sei o que é melhor para ti. Então tem isso, né, essa consciência de que os filhos também passam por etapas e funções na vida. Tu deve ter a tua vida quase que autônoma do ponto de vista financeiro, porque tu tem um trabalho que te dá uma renda, né? Então, olhar para uma filha como tu, que foi pequenininha um dia, e hoje tu já está uma mulher feita, né, e responsável pelo que eu estou vendo aí em relação até mesmo à posição filosófica e tudo mais, requer uma mudança de funções paterna e materna. Eu não posso continuar no papel de pai daquela menininha ou no papel de mãe daquela adolescente, né? Então tu já passou dessas fases. Isso não é muito simples da gente fazer essa transposição. Eu digo a gente, pais e mães, né?
Porque o olhar nos puxa para aquela condição da idade que mais nos deixou com alegria, com satisfação. Sim. Então, é claro que uma criança pequenininha é cheia de encantamento, mas a gente tem às vezes vontade, puxa, como era bom te agarrar no colo, te dar banho, botar talquinho e tal. Mas isso pode ser trocado por outras situações, até talvez mais prazerosas, né? Então é legal de ver essas conversas que nós estamos tendo agora nessa sequência de programas em homenagem ao mês de agosto, que é o mês de Dia dos Pais, porque essas coisas vão surgindo e ao mesmo tempo as pessoas que estão nos escutando aqui na Rádio Ilha Capital estão, de certa forma, se colocando na posição de, puxa, é mesmo assim que eu fazia, assim que ou até mesmo se posicionando contrário àquilo que nós estamos conversando aqui, né? Mas não importa, a gente só está aqui conversando para ocupar bem o nosso tempo de 1 hora, como eu sempre me preocupo, né, de não ocupar o tempo dos ouvintes com assuntos que não tenham uma certa consistência e deem algum resultado ao final do programa para a vida prática de cada um, né? Então, eu estou muito alegre, muito feliz, particularmente, de conversar contigo sobre a tua condição de filha, não vou dizer filha adotiva, de filha mesmo, né? Porque já que tu disseste que tem uma visão filosófica da vida do ponto de vista espírita, a gente sabe que em múltiplas vidas, né? Eu, como espírita que sou também, sei que em múltiplas vidas a gente troca de papéis. Algumas vezes vem como filho, outras vezes vem como pai, ou como avô, ou como esposo, como esposa. Então, essas coisas se alternam em vidas sucessivas de acordo com a necessidade evolutiva de cada um, né? Então, por esse prisma, também não dá para a gente observar um filho se ele é biológico ou adotivo. Não é. É um espírito que por uma graça a gente teve um período de tempo da vida para poder auxiliá-lo nessa chegada de uma nova encarnação, porque quando a criança é pequenininha, ela está recém chegando no plano físico, né? E isso é muito bacana de se ver. E sobre a condição de filha que um dia vai virar mãe, tu quer contar alguma coisa assim? Eu te falei se tu tinha projeto de algum projeto para o futuro, mas tu disseste uma coisa muito bacana aí, Amanda, que o importa é viver o presente, né? E claro que o viver o presente não descarta a possibilidade de fazer algum plano. Vou fazer uma viagem mês que vem. Bom, então tu vai lá, pega um papel e planeja para onde é que tu vai, como é que vai ser. Mas viver o presente significa, fiz o plano, agora passa uma régua e deixa o plano lá no lugar do futuro onde ele vai acontecer ou não. Então, nesse sentido, se tu um dia com teu esposo quiserem ser pais, e mais tu pensa numa menina, num menino, um filho biológico, filho adotivo, o que tu pensa? Eu penso em todas as possibilidades, na verdade, porque pode ser que um dia eu nem consiga ter filho biológico, eu não sei, né? Então, acho que independente se é menino ou se é menina, eu acredito que, pelas experiências que eu vejo das minhas amigas, ambos são incríveis, né? E também, se tiver que adotar por algum motivo que a Deus pertence, ele decidiu que fosse assim, eu também entro na fila, encaro e bora lá, né? Eu também dá oportunidade, se for o caso, a outras crianças, né? Para terem uma família, da mesma forma que eu tive, ou que eu desejo para todas as crianças, né? Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida, tá legal, Amanda? Tá bom, então. Até já. Até já. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou é teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses, 369-2159 e o plantão 24 horas, 9982
6176. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Centro-Sul Seguros. 28 anos de compromisso com a sua tranquilidade. Somos uma corretora de seguros que preza pelo seu bem-estar, pela sua segurança financeira e principalmente pela sua tranquilidade. Temos soluções que protegem você, sua família, seu negócio e equipamentos. Acesse nossas redes sociais @Centro-Sul Seguros e entre em contato 48-99973-5372. E o pôr de sol me traduz em versos. Se você está construindo ou reformando, vá direto na Servilar. Servilar atende com tudo que você precisa para a sua obra. Servilar Ferragem e Materiais de Construção. Rodovia João Gualberto Soares 8351, 3269-7750, no Rio Vermelho. Rua Angelina Joaquina dos Santos, número 90, na Barra da Lagoa. Telefone 3338-7295. Nossos telefones atendem o WhatsApp. Servilar, sábado estamos abertos até às 16 horas. Você está ouvindo a Mais Gaúcha, Rádio Ilha Capital. Estamos de volta, conversando com Amanda Figueiró Garcia. E eu perguntei sobre a mãe biológica da Amanda e esqueci de perguntar sobre o pai biológico. Tu também tem contato com ele, Amanda, assim como tens com a tua mãe biológica? Não, com o meu pai biológico eu não tenho contato, mas por uma opção minha, né? Porque ele nunca foi presente, assim, que nem a minha mãe biológica foi, né? Ele, na verdade, quando ele soube da gestação dela, ele já saiu fora, né? Então, eu não conheço ele, nunca vi ele, tudo, na verdade, foi por uma opção minha, porque ele já procurou meu pai, né? Dizendo que queria me conhecer, né? Conversar, de repente se eu tenho irmãos por parte de pai. E eu falei pro meu pai que não, que pra mim tava tudo bem assim, que eu tava tranquila assim. E pra quem não sabe, o meu pai, casualmente, é esse senhor que tá me entrevistando hoje, é o Daltro Jardim Garcia, pra quem não conhece, que é o meu pai, que é o meu herói, que é tudo pra mim, tudo que eu tenho, meu pai, né? Que é um orgulho. Eu sou eternamente orgulhosa e grata por ter um pai tão incrível como esse na minha vida. Fiquei muito agradecida pelo convite dele para participar da rádio. Aliás, não, vamos falar a verdade, foi uma ideia tua. Foi uma ideia minha. Fazer programas no Dia dos Pais, né? E eu te agradeço bastante, minha filha querida. Porque é mais um momento que nós estamos tendo mais um pouquinho de conexão, mais do que a gente já tem. Aham. Mais do que a gente já tem do dia a dia, né, pai? Agora a gente revelou o segredo, né, para os ouvintes da rádio, não é mais segredo, né? E é uma história bem comprida, né? Essa que me levou até onde eu estou hoje, onde a minha filha, que eu chamo de Crespa, que ela tem um cabelo encaixado maravilhoso, assim. Vocês vão ver pela foto que vai aparecendo. Já viram pela foto do flyer como é que a minha filha tem um cabelo lindo, né? Mas essa proximidade com a Jane Roseli Marques, que é a mãe dela, não poderia ser diferente, porque a Jane foi uma menina criada na aldeia, como nós já conversamos, né? E eu tive muito contato com ela, via a Jane crescer como se fosse filha. E a Jane, na adolescência, me apresentava os namorados, né? E eu dava conselhos para ela e olhava bem sério para os namorados dela como se ela fosse minha filha, né? E aconteceu uma gravidez precoce, né? E surgiu uma fofurinha de uma menina. Mais tarde a Jane se complicou um bocado na vida pessoal, e aí com 1 ano e 8 meses a gente adotou a Amanda, e nossas vidas se transformaram, e até hoje, cada dia uma surpresa, uma alegria que nos envolve.
Então, a mãe biológica da Amanda, que é a Jane, tem 2 filhos, né, com outros companheiros, né, que são os irmãos biológicos da Amanda, que é o Samuel e a Sara, como ela já havia dito, né? E conta para nós aí como é que é essa confusão, Amanda, que acontece conosco, né? Isso é uma confusão, assim, ó, porque o que acontece? Como o pai falou aí, a Jane chamava o meu pai de pai e a minha mãe de mãe. A vida inteira. Enquanto os outros chamavam de professora, ela chamava de pai e mãe. Então, ela chama eles assim, e os meus irmãos chamam meus pais de vô e vó. Então, quando a gente sai, nós na rua, isso é uma loucura. Porque acham que a Jane é minha irmã. Sim, aí, né? Aí, porque ela chama meus pais de pai e mãe. Aí, os meus irmãos chamam ela de mãe. E me chamam de mana. Bom, gente, quem vê a gente na rua, no shopping, numa praça, pensa que a gente é louco. Porque não entende nada, né? E eu vou lá e chamo eles de mãe e pai. E daí, nossa, sério. É muito louco. Quem escuta a gente conversar assim não entende nada, né? Olha, vamos sair de perto porque ele é um bando de louco. Que ninguém entende absolutamente nada. Mas são os queridos. A Jane é uma querida, o Samuel, a Sara. São os queridos. Muito legal mesmo. E por uma feliz coincidência, a mãe da Amanda está morando próximo da Jane, né? Bem próximo, 100 metros no máximo, né? Não, eu e a mãe, a gente tá morando bem pertinho deles, então a gente tá tendo muito mais contato, né? Do que a gente tinha antes. A gente sempre teve, mas agora a gente tá tendo bem mais do que antes. Uma coisa curiosa que aconteceu quando nós resolvemos apresentar pessoalmente a Jane, porque ela estava em São Paulo, do 1 ano e 8 meses da Amanda até os 6 anos, mais ou menos, ela estava em São Paulo, a Jane. E aí, a gente, de vez em quando, colocava a Amanda no telefone com ela e dizia, essa aqui é a Jane. Eu passava vídeos de videocassete, de VHS para a Jane, para Amanda, para ver se ela reconhecia entre as crianças da aldeia, entre as adolescentes da aldeia, a figura da Jane. Para minha surpresa, ela via os vídeos e não chamava atenção assim se ela conhecia alguém. Ou seja, havia um branco na memória da Amanda. Com 1 ano e 8 meses, ela não lembrava da imagem da Jane. Até porque, na casa lar, onde a Jane e as outras meninas se criaram, era como uma grande família e elas ajudavam a cuidar da Amanda. Então, a Amanda provavelmente não tinha noção de que qual daquelas que cuidava dela que era a mãe biológica, era muito novinha, né? Um monte de mulher junta, 1 ano de idade, fica difícil. Não, e falando em um monte de mulher junta, houve uma coisa muito interessante, porque como a figura masculina não existia na vida da Amanda, para mim foi um desafio conquistar a Crespinha, né? Foi bem difícil nas primeiras semanas. Te lembra? O que tu te lembra? Não, um cara de bigode, né? Falando comigo, no mínimo estranho. Que isso? Quem é esse cara? Eu tenho um pouco dessa lembrança, assim, dessa conquista, assim, né? Foi 1 semana, no máximo 2, que aconteceu isso aí, porque a chácara que a Amanda se referiu agora há pouco foi o lugar onde a gente definitivamente se uniu para sempre, né? Então lá, no dia que a gente foi junto, para eu apresentar a chácara para a Amanda, eu já botei lá dentro de um carrinho de mão, fomos colher frutas e ela dali para diante se ligou de uma forma, já esqueceu, acho eu, aquele bigodão lá, né? E somos grandes parceiros até hoje, né? Tive um Dia dos Pais maravilhoso, como ela acabou de relatar também ali. Então a decisão de nós, a minha esposa e eu, de contarmos para Amanda desde muito cedo a condição dela de ser filha do coração, que é aquela expressão que o Ricardo usou também no programa anterior. Aconteceu uma coisa muito legal, que um casal de amigos foi lá em casa. A Aninha estava bem gordinha, quase ganhando nenê, que era o Caio, e eles moravam em Florianópolis à época e queriam ganhar o Caio em Porto Alegre. E aí foram lá em casa, a Aninha deitou no sofá lá em casa, aquele baita barrigão, e aí eu aproveitei a oportunidade, que a gente entende que não se deve forçar a barra para explicar para uma criança coisas que ela não tem maturidade para saber. Então, naquele momento eu disse, aqui dentro dessa barriga tem uma criança.
nessa barriga tem um bebezinho que daqui a pouquinho vai nascer. E tu veio na barriga da Jane, ponto final. Não disse mais nada, deixei aquela notícia ali. Sim. Passou um dia ou dois, fomos no hospital visitar a Aninha, e aí eu disse, não te falei, ó, estava aqui, ó, estava na barriga da Aninha o Caio. Olha a barriga dela como não está mais grande, ó, tá? Porque o Caio nasceu, assim como tu nasceu na barriga da Jane, ponto final. Então a gente foi dando em doses homeopáticas a notícia de que ela nasceu em uma barriga de uma pessoa muito querida, porque a gente nunca falou mal da Jane, assim, nunca escondeu também essa situação, e quando a Jane resolveu vir para Porto Alegre, nós ficamos num dilema. Como é que a Amanda vai chamar a Jane de mãe e a Ana de mãe também, né? Aí a gente brincou até, quem sabe tu chama a Jane de mamita, para não confundir com a tua mãe. Não confundir com a mãe. Mas não rolou. A Amanda, de forma muito espontânea e natural, chama até hoje a Jane de Jane, né? Sem faltar com respeito, até porque, como ela disse agora há pouco, que ela tem uma visão espírita da vida, né? Espiritualista da vida, ela deve ter uma gratidão muito grande pela Jane por ter possibilitado ela estar vivendo nesse plano físico, né? Então, isso é uma coisa bacana da gente ter como explicação da doutrina espírita. Os pais nos ajudam a reencarnar. Então, metade do meu corpo, biologicamente falando, é do meu pai, outra metade da minha mãe. Então, por pior que sejam os pais, a gente tem uma dívida de gratidão por esse motivo, né? Então... Hoje eu falo pra ela que ela teve a escolha mais certa na vida dela, né? De ter nos escolhido. Exatamente, foi o melhor que ela pôde fazer por mim, né? E também o meu nome foi escolhido por causa do significado dele, que é aquela que veio para ser amada. A Amanda é aquela que veio para ser amada. Então, faz todo sentido, tudo se encaixa, né? A minha mãe também é uma mulher incrível, né, que está sempre comigo desde pequena, desde o momento da separação também, ali depois sempre ficamos juntas, que nem eu falei, né, eu fico um pouco um dia em cada, dividindo, né, e também, nossa, e sai nós também, eu e minha mãe, a Jane, nós três saímos juntas para tomar chimarrão também, tudo certo. Sempre foi uma coisa que eu acho legal da gente também deixar aqui como notícia para os ouvintes da Rádio da Capital do nosso programa Ágora RS é que o processo de adoção da Amanda foi muito tranquilo. Isso me leva a afirmar que não é uma coisa burocrática desde que não se tenha tantos filtros, né? Quando a gente iniciou o processo no Juiz da Infância e da Juventude, já havia uma carta escrita de próprio punho da Jane, dizendo que queria que a filha ficasse para adoção e para o casal A e B, seríamos eu e a Ana, né? Além disso, o assistente social da aldeia infantil SOS fez uma outra carta dizendo da relação que eu e minha esposa de então tínhamos com a Amanda, com a Jane também. Isso reforçou bastante. Mas a gente passou pelos processos normais de entrevista com assistentes sociais, com psicólogos, né? E para minha surpresa, a defensora pública é que me botava água fria na fervura. Ela disse, olha, o senhor não se iluda, não vai ser fácil, eu acho quase impossível o senhor adotar essa menina, porque ela é o perfil das pessoas que querem adotar criança. Então, eu disse, olha, eu concordo contigo, deve ter uma lista de espera de pessoas que querem adotar uma criança com a idade da Amanda, né? Com a cor, né? Então, é aquilo que a gente falou agora há pouco, as pessoas querem que seja branca, loira, né? Assim, então, realmente, tu era a bola da vez ali. Era Nossa, e eu tinha o cabelo bem clarinho, bem enroladinho, assim, e eu tenho várias fotos que o meu tio João tirava minha quando era pequena na lagoa ou na praia. E eu até mesmo, tu e a mãe, né, pai? Tiravam foto nossa, assim, que as minhas amigas olham hoje e falam, nossa, parece foto de comercial de margarina, assim, tipo, comercial do Zafari de Natal, da Panvel, essas coisas assim, porque
Era muito perfeitinho, assim, né? Era o cabelinho bem enroladinho, bem loirinho, assim. E eu creio, Amanda, que as fotos retratam em alguma medida o estado interior das pessoas. É quase que impossível tu fazer um sorriso armado que fique assim 100% perfeito, né? Enquanto que quando tu tira uma foto super natural, com amigos, com pessoas que tu gosta, ou então mesmo sozinha numa situação que tu te encontre, ela deixa transparecer através da imagem aquele estado interior da pessoa, né? Eu tenho várias fotos muito legais assim com vocês. Isso é uma coisa interessante para os pais que querem adotar. Na hora que eu vou dar já umas dicas aqui para quem está nos ouvindo e eventualmente queira adotar. Reunir o máximo de registros possível da fase em que a criança a ser adotada não estava com a família. Então, se ela está numa instituição, num abrigo, deve ter muito registro fotográfico, ainda mais hoje com celulares aí bastante. Então, é importante esses pais adotantes terem esses registros. Porque um dia a reconstituição da história dessa criança que vai ficar adulta vai precisar de uma referência, né? Mas então é isso, minha filha querida. Acho que a gente conseguiu dar um recado, transmitir um recado. Fizemos uma brincadeirinha, uma surpresa, escondemos aqui em segredo da audiência a nossa condição. Espero que o pessoal tenha se surpreendido com a nossa surpresa que bolamos para essa edição especial. E nós vamos continuar conversando nos próximos podcasts sobre esse mesmo tema, porque eu tenho uns pedidos de pessoas que ouviram o primeiro e agora talvez ouvindo o segundo também concordem com isso. Acharam que o tema é bom de ser explorado mais a fundo, né? Obrigado mais uma vez, filha querida, pela tua disponibilidade e pela ideia de fazer esse tipo de programa, tá bom? De nada, meu pai amado. Fica querido, com Deus aí. Eu também, te amo. Uma coisa, eu estou entrevistando a Amanda por telefone, porque eu estou distante dela. Senão ninguém vai entender, né? A loucura. Eu estou em Florianópolis com o meu pai e ela está em Porto Alegre com a mãe dela. Isso. Por isso que eu falei que eu fico um pouquinho com cada. O pai viaja, eu fico com a mãe. O pai tá de volta, eu fico com ele. Assim a gente vai. Então tá. Beijão pra ti e até já. Beijo, pai. Até já. Muito bem, por hoje ficamos por aqui e até o próximo Ágora RS. Rádio Ilha Capital. É bem melhor. Olá, gaúcha! Olá, gaúcho! Aqui é o Paulo Marreco. Eu estou te convidando para acompanhar o meu programa Sentimento Nativo, de segunda a sexta, a partir das 8 horas, aqui pela Rádio Ilha Capital. Vamos iniciar o dia com fé, paz e amor. Fé em Deus, paz na alma e amor no coração. E o melhor da música nativa do Rio Grande do Sul. Te espero lá no site www.radioilhacapital.com.br. Fala galera, muito prazer, eu sou o Luiz Dasper e eu também estou aqui na Rádio Ilha Capital todas as segundas-feiras às 20 horas e 30 minutos com o programa Eletroacústico, para compartilhar contigo o melhor da produção gaúcha do pop e do rock na programação da Rádio Ilha Capital. Então não esquece, todas as segundas-feiras às 20 horas e 30 minutos, programa Eletroacústico aqui na Rádio Ilha Capital. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha.